Eu me recordo de um tempo que minha mãe estava acima do peso e ela começou a fazer o uso de um medicamento que era para emagrecer. Naquela época não havia nenhum fármaco, não havia nenhum remédio que era direcionado especificamente para o emagrecimento. Todos os medicamentos que envolviam ali as pessoas tomarem ele, que favoreciam o emagrecimento, era um colateral daquele medicamento. Ou seja, o seu uso para o emagrecimento era o que chamam de off-label, que era feito fora da prescrição para aquilo que ele foi feito. Ou seja, a perda de peso ela era visada ali utilizando medicamentos que não foram feitos para isso, mas que o colateral daquele medicamento fazia com que poderia haver uma perda de peso, normalmente envolvendo a falta de apetite. Quando um medicamento ele é utilizado para uma finalidade que não é aquela pela qual ele foi originalmente feito, é chamado, denominado de off-label. Eu fico imaginando o quão desesperador que deve ser uma pessoa tomar um medicamento desse nível, que não deixa de ser uma droga, com a finalidade de perder peso. Eu tenho reparado que a imagem de emagrecimento ela está muito deturpada. As crenças limitantes que tem nesse assunto são muito grandes. A ideia de que é necessário passar fome, de que é muito sofrido, que esse processo vai trazer desânimo, tristeza para a pessoa. Mas isso só vai acontecer para aquelas pessoas que fazem esse processo de emagrecimento de forma equivocada. Quando é feito de uma forma controlada, o processo ali com um profissional que tem consciência, que tem conhecimento suficiente para isso, essas coisas não acontecem. O processo em si ele pode ser muito animador, trazer autoestima para a pessoa, um bem-estar e não passar fome. Eu não vou mentir para você, o sofrimento, ele existe, mas o que é o sofrimento para você? Talvez a concepção de sofrimento que você tem hoje, ela é muito limitada. Ou você ainda tem a ideia de que para conquistar algo, não é preciso fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem, que não estão dispostas a fazer. Talvez pensar dessa forma seja um bom conceito para entender o que seria o sofrimento. Quanto mais uma determinada ação tem menos pessoas fazendo ela, você pode acreditar que aquilo ali é algo muito sofrido, muito difícil de ser conquistado. Entretanto, por que será que aquelas pessoas que fazem aquilo ali todo santo dia, por que elas têm uma facilidade de fazer? Por que elas têm prazer e se sentem bem ao manter aquele ritmo ali? Você vê que elas fazem aquilo com uma certa facilidade. Será que para elas aquilo ali realmente é um sofrimento? Provavelmente não. Você vê que a pessoa faz aquilo ali com facilidade, com satisfação e tudo mais. Então, o que acontece? Muitas vezes há uma barreira de entrada muito grande. Quem está de fora não consegue vislumbrar o que está ali dentro. Logo, quem está de fora acha que fazer aquilo ali, vamos dar um exemplo, por exemplo, treinar 5 vezes por semana é algo impossível, é uma coisa de gente doida. Simplesmente a pessoa cria essa crença porque o mundo dela é limitado de ver que não há essa possibilidade para a realidade dela, que isso não faz sentido, não é cabível que ela faça isso. Logo, ela começa a ter a crença de que para fazer aquilo ali é muito sofrido. Eu gosto de trazer a ideia da corrida na minha vida, na minha realidade. Eu sou uma pessoa completamente ativa desde quando eu comecei a emagrecer, desde o início do meu processo de emagrecimento, quando eu pesava ali 107 quilos, em um curto período de meses ali, eu cheguei a pesar 70 quilos, ou seja, perdi 37 quilos de forma bem rápida. Eu tenho a constância de fazer atividades físicas coletivas, mas o que eu nunca abandonei foi a questão da musculação. Eu fiz musculação durante muitos anos na minha vida, depois eu até dei uma pausa, mas eu fazia crossfit. Então eu fiz crossfit durante muito tempo e depois de algo desse muitos anos fazendo, eu parei com crossfit e fui para musculação. Comecei a fazer musculação muito bem feita ali, obtive resultados bem significativos a partir do momento que eu ajustei a minha alimentação, mas eu estava sentindo falta de algo que o CrossFit, por exemplo, me trazia, que era o condicionamento físico. Eu tinha um condicionamento físico ali na modalidade do CrossFit que era absurdo. Eu conseguia manter um ritmo e de sustentar o cansaço, sustentar aquele sofrimento ali. E eu fui sempre moldando o meu treino para conseguir isso. Então, o meu condicionamento físico ele ficou bem apurado. Mas, a partir do momento que eu fui para a musculação e dediquei a musculação, eu não estava fazendo um treino
que ajudava, colaborava para o meu desenvolvimento cardiovascular. Logo, eu senti essa necessidade. Então, eu sentei, parei e pensei, o que que eu posso fazer para não ter um prejuízo do condicionamento físico que eu tenho? Eu não quero perder esse condicionamento físico. Aí eu cheguei à conclusão de que eu deveria fazer o quê? Praticar corrida. E isso foi lá em outubro de 2023, eu comecei a fazer corrida, eu organizei meu planejamento ali para correr 3 vezes por semana. E desde então eu mantenho isso. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: antes de eu iniciar a corrida, eu vislumbrava a corrida como algo muito impossível para a minha realidade. Eu via pessoas correndo ali durante 30 minutos, que para mim era algo totalmente fora de si. E aquelas pessoas que eu via correndo 1 hora ou mais, para mim era gente doida. Eu falo isso, eu não tenho vergonha de falar isso, porque era algo que eu pensava na época e eu mudei essa concepção. Eu consigo ver hoje o motivo pelo qual eu tinha essa ideia. E pode ser que você também tenha essa ideia não somente com a corrida, mas com outros hábitos saudáveis que você vê outras pessoas fazendo, você pensa ali que aquilo ali é impossível para a sua realidade, que não faz nenhum sentido, que não tem cabimento a pessoa gostar daquilo ali, porque é algo muito sofrido. Mas entenda uma coisa, a partir do momento que eu via aquilo ali da corrida como algo talvez desnecessário, ficar correndo 30 minutos, outras pessoas corriam 1 hora, não via condição nenhuma de eu fazer aquilo ali também. Eu só fui dar chance para mudar esse pensamento a partir do momento que eu cheguei na lógica, no raciocínio de que eu precisava fazer uma atividade física para eu não ter prejuízo no meu condicionamento cardiovascular. Logo, a atividade que era mais fácil de eu fazer era a corrida. Então, eu já comecei a ver a corrida como algo plausível, algo necessário. Não daquela maneira que eu vi as pessoas fazendo na internet, mas eu precisava dar um primeiro passo naquela atividade. E foi aí quando eu dei o primeiro passo na atividade, quando eu comecei a fazer a corrida, mantive ali o ritmo, que começou a fazer sentido aquilo ali que estava na minha cabeça. Fazia sentido que eu precisava daquela atividade para eu ter um condicionamento cardiovascular apurado. E eu colhi benefícios como nunca. Desde então, eu nunca estive tão forte e tão bem condicionado como agora, mesmo na época que eu era menos novo, vamos dizer assim, eu não estava tão bem quanto estou hoje, justamente porque eu me permiti a fazer uma atividade que antes eu via como algo totalmente incabível. Talvez eu não estava disposto a passar por aquilo, a sofrer daquela maneira que eu via, acreditando que seria um sofrimento muito grande, o qual não é a realidade de quem está fazendo. Eu vou te mostrar como que você pode chegar a essa realidade, a essa concepção, que é algo que eu estou trazendo aqui de uma forma reflexiva. Eu vou trazer aqui algo que facilita a didática, é uma coisa que eu consigo imaginar aqui na minha mente. Vou trazer isso de uma forma aqui verbalizada para que você também busque entender da mesma maneira que eu consigo vislumbrar isso. Pense numa caixa ali, um cubo, uma caixa que está no chão bem pequena. Você está numa sala totalmente branca e você pisa nessa caixa. A partir do momento que você pisa nessa caixa, tudo vira um breu, tudo fica escuro. Parece que essa caixa tomou uma forma, uma proporção muito grande e cobriu todo aquele espaço ali que você estava ali inserido. Você não consegue ver mais nada do que está na sua frente, do que está ao seu lado. A única coisa que você consegue ver é aquilo que está a 2 metros de sua distância. Somente isso. 2 metros de distância é o limite do seu campo de visão. O comportamento humano está muito ligado a isso. A partir do momento que você vislumbra ali 2 metros de distância e você dá mais um passo à frente, você consegue vislumbrar mais 2 metros. Cada passo que você for dando, você está mais inserido naquele ambiente e você consegue entender melhor a situação, você consegue ver o porquê que faz sentido se manter naquele ritmo ali. E isso vai principalmente na questão de hábitos saudáveis. Quando você dá um primeiro passo no hábito saudável, nesse exemplo da corrida, você vê ali os primeiros benefícios. Quando você começa ali a avançar um passo ou outro, você já deslumbra outros benefícios que vão afligir sua vida. Cada vez mais que você entra, caminha, né, dá passos ali nesse ambiente, mais você consegue compreender que aquilo que antes você via como algo totalmente insano e fora da realidade,
que era algo muito sofrido para ser feito, você percebe que não é bem assim, não é tão sofrido quanto parecia ser. E vai chegar um ponto que você vai sentir prazer em fazer aquilo, vai sentir falta ao não fazer aquilo. Justamente por isso, os hábitos saudáveis que eu mantenho, eu tenho eles e não quero abandonar eles de tipo nenhum. E tem motivo pelo qual que eu não quero abandonar eles. Eu já fui muito obeso, eu sei as consequências da obesidade que faziam na minha realidade, que eu sentia aquilo ali na pele, os olhares das outras pessoas. Como que ser obeso me tirava completamente o bem-estar e eu procurava esse bem-estar na alimentação, comendo coisas muito hiperpalatáveis. E isso me fazia agir como um animal. Eu não tinha nenhuma ali capacidade de autocontrole. Só de pensar isso, eu não quero mais isso para minha realidade. Eu jamais quero sentir isso novamente, entende? A autoestima que eu tinha antes e a autoestima que eu tenho hoje eu sou muito mais confiante. Eu não tenho vergonha de mim, não tenho mais pensamentos trágicos e tristes que eu tinha naquela época. E eu sei que é algo muito frequente para as pessoas que passam pela obesidade. Eu não saio culpando o mundo pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. Eu sei que o mundo não é justo, mas eu tenho que procurar soluções em cima disso. Além do mais, eu sou muito mais seguro para trazer segurança para aquela pessoa que está próxima a mim. Veja que são muitos benefícios que eu tenho a partir de eu não ser obeso, de ter conquistado esses hábitos saudáveis, de ter pisado nessa caixa e ter avançado cada vez mais à frente nessa caixa para ir conquistando esses hábitos e ir entendendo que não é tão difícil assim quanto parece quando a gente está do lado de fora, que não é tão sofrível assim quando a gente está do lado de fora, que ao pisar e avançar, tudo fica muito mais fácil. Isso te mantém ali constante, você não vai querer perder esses benefícios, a não seja para conquistar outros benefícios ainda mais valiosos, que aí sim faz sentido. Vislumbre bem essa caixa para ficar bem didático, porque eu digo, foi só a partir do momento que eu pisei nessa caixa de oportunidades e ela se expandiu ali para o meu campo de visão, permitindo eu entender ali como que as coisas funcionavam de dentro, a usufruir os benefícios disso e ir avançando passo a passo. Permita-se a viver uma vida muito melhor, a procurar e buscar a sua melhor versão. Você não precisa ficar condicionado com aquilo que as pessoas te ensinam, aquilo que elas mal te ensinam, na verdade. Há um mundo de possibilidades que você pode seguir que não seja nenhum atalho. Você não precisa de atalho para conquistar os seus objetivos, até porque atalhos, eles normalmente trazem resultados temporários. E a gente aqui trabalha em busca de resultados duradouros, para que você conquiste aquilo e se apaixone pela capacidade que você tem de conquistar, não apenas pela conquista em si, mas pela capacidade que você tem de conquistar as coisas. Porque quando a gente se apaixona, fica só ali vislumbrando a conquista, o objetivo final, quando a gente alcança, muitas vezes a gente chuta o pé da barraca e afunda, desiste de seguir naquele processo. Mas quando a gente se apaixona pela capacidade que a gente tem transformadora de chegar e de conquistar, cada conquista vai trazendo mais fortaleza para você ter mais capacidade de conquistar outras coisas ainda melhores. Então, apaixone-se pela sua capacidade de conquistar as coisas. Mas para isso você precisa ter essa ciência de vislumbrar que as coisas não são tão sofríveis quanto parecem ser de fora. Permita-se isso. Então, para que você consiga dar esse primeiro passo, para que você consiga pisar nessa caixa e vislumbrar um pouco ali e dar um passo de cada vez, eu vou trazer para você um passo a passo com 3 dicas para você seguir hoje, que vai fazer real diferença na sua vida. O primeiro passo é que você procure conhecimento, busque conhecimento. Pare de ficar vendo essas informações que são superficiais, isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai perturbar sua cabeça com coisa que é desnecessária e trazer mais confusão do que uma direção. Leia bons livros, porque por mais que seja ali complicado manter o foco quando você não tem o costume de ler bons livros, você vai melhorando esse aspecto. Inclusive, esse foco aumenta justamente porque você ali está desprendendo um tempo que você usava para coisas superficiais e focando ali em um momento no qual você vai estar adquirindo informações que são relevantes. Isso por si só, ao desprender de informações que são superficiais, deixa a sua cabeça mais limpa. E à medida do tempo que você vai abandonando esse hábito ruim de ficar pegando superficialidades, você consegue focar mais ali na leitura. E lembre-se que
Olha quantos anos que você tem, olha quantos anos que você ainda tem para frente para viver sua melhor versão. Você não precisa ter pressa. O segundo passo é justamente dar o primeiro passo. Comece com o que você tem hoje e não busque o perfeccionismo. Busque fazer o que você consegue fazer de melhor com o que você já tem. E para que você se mantenha ali animado para esse processo, compartilhe os seus resultados. Isso favorece muito com que você tenha um certo compromisso, porque a gente tem facilidade de fazer as coisas com maior empenho quando a gente se compromete. O primeiro nível de compromisso é quando a gente faz um compromisso com a gente mesmo. Agora, um outro nível ainda maior, mais superior ali na questão de ter um compromisso mais apurado, é quando a gente faz um compromisso com outra pessoa. Um nível ainda maior de compromisso é quando a gente faz esse compromisso com a outra pessoa e você permite que ela te cobre. Então, não tenha medo de fazer compromissos. Compartilhe os seus resultados, porque muitas pessoas também vão se inspirar no que você tem feito. E o terceiro passo é tenha um mentor. E que seja um mentor que você confie nele, que ele já tenha tido resultados iguais ou semelhantes àqueles que você está buscando. Além disso, que ele não seja uma pessoa que vive em crenças e que estude para fugir dessas crenças limitantes. Este vídeo talvez tenha sido o mais importante que eu gravei até hoje. E mesmo não gravando ele com uma animação muito grande, justamente por estar aqui num tom mais reflexivo, o que eu quero é tirar essa viseira de mundo que o mundo nos impõe, que o mundo nos ensina a partir da falta de ensino, de uma falta de qualidade nesse ensino. A manada parece que coloca uma viseira na gente e a gente começa a ver o mundo sob uma perspectiva muito limitada, que a gente vai buscar sempre procurar atalhos e nos ensinam que a gente tem que ir atrás de atalhos o tempo todo, que só atalho vai trazer resultado, sendo que o resultado que esse atalho traz, ele não é um resultado duradouro, é um resultado temporário e tem vários colaterais envolvendo isso. Entenda que resultados rápidos, eles são temporários. Eles não vão fazer com que você tenha uma real mudança significativa de vida. Isso não é duradouro. As coisas começam a fazer mais sentido quando a gente começa a praticá-las, começa a colocar aquilo ali no dia a dia. Então, abra-se para a oportunidade, pise nessa caixa, vislumbre um universo de possibilidades que você pode ter a partir do momento que você insere ali algum hábito saudável na sua rotina. Para isso, tenha um mentor capacitado, busque ali o conhecimento junto com ele, que ele também vai te orientando à medida que vocês forem avançando. E você precisa dar esse primeiro passo para ver que não é tão sofrido assim quanto falam que é, mas é sofrido porque coisas boas, elas demandam um devido esforço. Aí é de você se você vai querer ter esse esforço para conquistar coisas que a maioria das pessoas não conquistam ou vai querer ser como a manada, ser orientada pelo efeito manada. Isso aí já não está nas minhas mãos, mas está nas suas. O que eu tento trazer aqui é um conhecimento para que tirar dessa viseira limitada que o conhecimento superficial ele nos traz. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo lá no início dele, aproveite para curtir agora e se inscrever no meu canal. E se esse vídeo foi bom o suficiente para você compartilhar, faça isso. Aproveite e já assista esse outro vídeo meu aqui.